O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. A cultura é a base de uma sociedade. Por isso, o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras acredita que fortalecer a arte, os movimentos culturais e permitir que todos, todas e todes acessem um ambiente cultural rico e diverso ajuda a alcançar uma sociedade feliz. O Partido dos Trabalhadores é também o Partido das Trabalhadoras. No PT, mulheres sempre foram a essência do partido. Quando fundado em 1980, já tinha em sua base o combate à desigualdade de gênero, e isso só foi se comprovando com o passar do tempo. Em 1991, aprovou a cota de 30% para mulheres em sua direção e foi o primeiro partido a ter paridade de gênero neste cargo. Tudo isso antes mesmo de virar lei. A primeira presidenta do Brasil é petista, Dilma Rousseff. A primeira senadora negra do país também é petista, Benedita da Silva. Também é do PT a primeira candidatura lésbica assumida. Virgínia Figueiredo se candidatou a um cargo eletivo no Rio de Janeiro ainda em 1996. Em 2020, o PT ampliou o número de vereadoras, prefeitas e vice-prefeitas eleitas. Em 2016, eram 519 mulheres. Já em 2020, passamos para 647. No Congresso Nacional, a bancada de deputadas aumentou em 80% na eleição de 2022. É o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, há 43 anos lutando por uma política com paridade de gênero. Ana Júlia Ribeiro foi eleita deputada estadual mais jovem na história do Paraná pelo Partido dos Trabalhadores. Ela ganhou destaque em 2016 como uma das líderes do movimento estudantil nacional, que ocupou pelo menos 850 colégios do Paraná e chegou a 20 estados do país. É um prazer estar conversando com você no programa Elas por Elas. E depois de quase completos 43 anos, o PT está aí de uma forma magnífica, com a participação do nosso presidente Lula, mais uma vez, e eu me sinto muito feliz, porque quando começamos o PT, eu vou contar um bocadinho da história. Eu já era uma militante dos direitos humanos, já tinha lutado contra a ditadura, o golpe militar, apoiado por uma escala poderosa da sociedade civil em 64, e estávamos numa situação muito maluca, porque depois de um dos ditadores fechar o Congresso e depois resumir os partidos a dois grandes partidos, que era a Arena, que reunia toda a direita até os nazistas, e o MDB, que reunia os centristas até os progressistas como nós. E nós estávamos, na época, lutando pela anistia ampla, geral e irrestrita, que não aconteceu. Aconteceu uma anistia muito aquém do que desejávamos, mas lutávamos por isso, e estava sendo discutida a reabertura do pluripartidarismo. E eu tive conhecimento do PT e fiquei muito, muito, muito interessada nessa proposta, porque
Em todos os partidos que havia antes da ditadura, nós tínhamos diversas representações da sociedade, mas não uma que especificamente fosse dos trabalhadores. E por que eu achava isso muito, muito, muito importante? Porque os trabalhadores eram os operários, claro, a classe operária, sim, o campesinato, sim, os trabalhadores de todos os setores, sim. E eu, como atriz, uma trabalhadora que vive do seu salário, do seu trabalho, achava que era muito importante nós, da cultura, estarmos juntos nesse movimento. E comecei nesse movimento, eu morava no Rio na época, e me mudei para São Paulo por uma circunstância de trabalho artístico e comecei a fazer reuniões com diversos companheiros e companheiras, e o PT começou a se construir como achávamos que era maravilhoso, através de núcleos de diversos segmentos da sociedade, e nós tínhamos um núcleo de artistas, jornalistas e intelectuais, e nos reuníamos toda semana para discutir as questões, não apenas as específicas, que são amplas do nosso setor, mas também as questões da liberdade democrática, da cidadania e dos direitos humanos para todos os setores, para todos os seres humanos da nossa sociedade. E fomos trabalhando nisso, e junto com isso, a minha querida e maravilhosa e eterna amiga Lélia Abramo propôs, e nós começamos a ter, paralelamente, reuniões em casa dela, eu e alguns intelectuais e alguns artistas, nos reuníamos toda segunda-feira, eu me lembro bem, e discutíamos a questão da cultura com os partidos políticos. E continuamos nessa batalha, continuamos lutando, e a militância foi sendo para mim maravilhosa. Eu sempre fui militante, e eu estava militando numa outra situação menos violenta do que a que eu vivi depois do AI-5, em 1968, mas militávamos ainda com restrições violentíssimas às manifestações sociais, às manifestações de opinião que fossem contrárias a quem estava no poder, pela força, e militávamos também na construção de um partido livre, democrático e com todos podendo participar com igual poder, ou seja, o voto dentro do partido, o partido opinando pelos seus militantes. E fomos assim até que criamos a estrutura para se fazer o Partido dos Trabalhadores. Quando eu citei Lélia Abramo, tem um fato muito interessante, que quando estávamos numa reunião geral dos militantes para criar a estrutura e o organograma do partido, eu, sem consultar a querida Lélia, propus a Secretaria de Cultura do partido. E ela foi aprovada por unanimidade. Foi uma coisa maravilhosa. E nós continuamos com isso, sabendo que a cultura tem uma amplitude imensa, mas ela faz parte também da consciência política e que nós precisávamos de um partido que tivesse um olhar para a cultura. E continuamos nisso. A participação feminina, na época, não era tão grande, e não apenas dentro dos trabalhadores das fábricas, dos trabalhadores liderados por Lula como sindicalista, mas também nos outros segmentos. Eu acho que ainda tinha um pouco de receio do que pudesse vir a acontecer, e tinha também o não estar prestando atenção nessa coisa da política. Eu acho isso muito, muito, muito sério, porque todo mundo diz que não gosta de política. E eu sempre respondo que quem não gosta de política faz política sem saber, porque a política faz parte do nosso cotidiano em todas as decisões que tomamos, inclusive nas decisões eleitorais que foram tiradas de nós e foram devolvidas a duras penas, e agora nos deparamos de novo com uma situação terrível que vivemos, e, graças a Deus, pelo voto, nós ganhamos a volta à proposta democrática. Mas então éramos não tantas, mas tínhamos companheiras militantes maravilhosas, a nossa querida Marisa, esposa do companheiro Lula, e outras militantes, esposas de metalúrgicos e pessoal do serviço das grandes fábricas, e artistas como nós, que se
sentiram participantes dessa luta, que era uma luta maior, da criação de um partido. E aí fomos, e todos nós militantes, mulheres e homens, fomos forjando a nossa cara, a nossa estrutura e fundamos o Partido dos Trabalhadores. E se antes as mulheres não estavam tão presentes, na retomada do PT ao governo elas são destaque. São 11 as ministras nomeadas para a gestão do PT. E o nosso Partido dos Trabalhadores sempre teve uma relação direta com os movimentos sociais organizados. E foi crescendo a manifestação e a participação de mulheres nesses movimentos e também no partido. E o resultado disso é o que nós estamos vendo hoje. Falamos de mulheres, de movimentos organizados e um partido político. Não podemos nos esquecer que temos as mulheres mais importantes da nossa sociedade representando os nossos povos originais, a nossa ministra Sônia Guajajara, a saúde com a ministra Nízia, que é maravilhosa, a ministra da Cultura, Margarete Menezes, e tem outras ministras, eu não estou lembrando o nome de todos, e a participação feminina no executivo, que eu acho da maior importância disso, inclusive nas secretarias e nas formações organizacionais, junto com os movimentos sociais que estão comprometidos com a nossa democracia, com a nossa liberdade e com o nosso direito de cada ser humano e de todos os seres humanos. Então, eu acho que isso é um resultado dessas lutas todas e acho que o PT vai vai completar 43 anos, abrindo uma nova perspectiva para a nossa sociedade de entendimento, de compreensão e sabendo, tendo consciência de quem é importante em nossa sociedade. O presidente Lula, quando fala da educação, fala da saúde, fala dos direitos, ele fala: não é gasto, é investimento. E nós estamos com a proposta de investir em pessoas, em seres humanos, com a saúde, a educação, a cultura, os direitos dos nossos quilombolas, dos nossos indígenas. Não podemos deixar de citar a tragédia que nós fomos testemunhas, que foi cometida pelo governo anterior, que simplesmente criou um processo de dizimação do povo Yanomami. Isso é genocídio, e isso está comprovado, e nós não podemos permitir, porque nossos povos originais, as mulheres liderando isso, como a nossa querida Sônia Guajajara, sabem que a defesa do meio ambiente, a defesa da nossa Amazônia, a defesa dos nossos rios são imprescindíveis para a defesa da vida, da saúde, do nosso bem-estar e do nosso nascer, crescer e poder opinar e poder melhorar a nossa sociedade. Eu acredito numa sociedade justa que o PT propõe e os movimentos sociais junto com ele, e eu me enquadro nessa luta de uma sociedade justa, onde, conforme fala a nossa Constituição, que eu assinei, somos todos iguais perante a lei, e somos todos iguais mesmo, com todos os direitos e, atenção, com todos os deveres. E os nossos deveres são de respeitar o próximo, de respeitar a saúde, de respeitar a natureza, de respeitar o ser humano. Obrigadíssima a você, aplaudo vocês e o programa. Viva nós, mulheres! Viva elas por elas! E viva nós, mulheres, com os homens que são nossos companheiros e compreendem a nossa feminilidade e a nossa luta. Bolsa Família. Lei das Domésticas. Lei Maria da Penha. Muito mais creches. Com o PT, a mulher está no centro das políticas públicas. Minha Casa Minha Vida. O importante programa Minha Casa Minha Vida foi lançado em 2009 com a mesma lógica do Bolsa Família. As chaves ficam com as mulheres. E em 2015, a presidenta Dilma Rousseff foi lá e aperfeiçoou o que já era muito bom.
Em caso de separação, o imóvel permanece no nome da mulher. Essas são medidas que promovem segurança e menos dependência feminina. Assim, as mulheres não precisam ficar com medo de sair de uma relação por não ter onde morar nem o que comer com seus filhos. Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. 43 anos construindo políticas públicas para as mulheres. E se você se inspira na luta política das petistas, não perca a nossa programação de segunda a sexta-feira, sempre às 4 horas da tarde. E ainda pode acessar as nossas aulas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.